Olá, começa agora mais uma edição do programa Ação Sustentável. Aqui discutimos os caminhos da inovação, da responsabilidade socioambiental e também das práticas que estão transformando o agronegócio brasileiro. Hoje nós vamos falar sobre as bases de um agro cada vez mais eficiente, mais competitivo e principalmente sustentável. E para isso, eu vou conversar hoje com uma profissional com mais de 20 anos de experiência no setor financeiro e corporativo. Ela liderou projetos pioneiros no Banco do Brasil, como políticas socioambientais, migração de prédios para energia renovável, economia circular e também redução de pegada de carbono. Bom, eu recebo então hoje aqui no nosso programa a consultora em ISG e sustentabilidade, Kátia Maia. A Kátia já vai aparecer com a gente aqui no nosso telão para esse bate-papo. Seja bem-vinda com a gente, Kátia. Muito obrigado pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem com você? Tudo bem. E eu que agradeço, né, o convite de vocês. Estou muito feliz de participar. Muito obrigado, viu, mais uma vez por ter aceitado esse nosso convite, então, para esse bate-papo tão importante. E, para começar, eu quero explorar um pouquinho as suas visões aí, os seus entendimentos, para a gente ir contextualizando a nossa conversa para a nossa audiência. A gente vê que o Brasil ele é frequentemente apontado como um país que reúne grande potencial, tanto ambiental quanto energético e também agrícola. Na sua avaliação, nós estamos realmente no caminho certo da sustentabilidade? Bom, o Brasil tem avançado muito, né, com essa agenda. A gente passou de uma agenda defensiva para uma agenda progressiva, né, combinando aí o combate ao desmatamento, à agricultura de baixo carbono, a uma energia limpa, essa parte da economia circular e os novos mecanismos de financiamento climático. Mas nós temos um grande caminho ainda para avançar. Eu leciono, né, e nas minhas aulas eu sempre falo para os alunos que o pessoal mistura muito essa questão de sustentabilidade, ASG, voltado muito para a questão ambiental. Mas quando eu falo de sustentabilidade, o meu olhar, ou seja, o olhar das empresas, o olhar do governo, dos organismos internacionais, assim como também de todos os órgãos públicos, de todas as empresas, ela tem que ser um olhar que não seja voltado somente com essa perspectiva. Eu sei que é importante, a gente tem que manter a floresta em pé, é necessária, mas o nosso olhar ele tem que ser um olhar voltado para a economia, gerar negócios, né, gerar atividades, tecnologias que reúnem, né, e combinam esses critérios, o ambiental, o social, o econômico. E o Brasil ele tem um grande potencial, porque nós temos aí é, recursos naturais, né, que estão disponíveis. A gente tem as florestas, nós temos uma área, né, agrícola enorme, então nós temos possibilidade de caminhos novos, alinhados a tecnologias, para a gente criar uma sustentabilidade voltada para a economia e também para a questão de justiça social, ou de justiça ambiental, como muitos chamam, porque, na verdade, quando eu estou tratando de sustentabilidade, ou ESG, eu tenho que olhar para questões de educação, para as questões de saneamento, né, de poluição, de impacto, geração de renda, negócios, industrialização principalmente. O Brasil ainda precisa andar muito nesse campo, em vez de ser simplesmente um exportador, né, de matéria-prima. O que nós precisamos é trazer essas indústrias para o país e, principalmente, utilizar de toda a riqueza que nós temos para gerar isso, uma riqueza, e transformar realmente o Brasil numa potência muito grande. E também, junto com isso, a gente pode agregar as questões do crédito carbono, a energia renovável, a parte, né, de transição dessa, da, do uso de combustíveis fósseis para a parte de eletrificação. Então, tem muitos caminhos a serem percorridos, e na agricultura, então, a gente tem aí um potencial enorme de agregar todas essas questões, principalmente a tecnologia.
Pois é, você está falando falou agora sobre o agronegócio, vamos fazer esse recorte então de visão. Quando olhamos para o agro, muita gente diz que o Brasil tem de fato um dos modelos de produção mais sustentáveis do mundo. Quero saber, na sua avaliação, ainda de modo geral, até que ponto essa afirmação é de fato uma realidade e, na sua avaliação, que pontos ainda precisamos evoluir? O Brasil tem, realmente um potencial enorme na área de agricultura e ainda a parte da, vamos dizer assim, de, os grandes produtores, né, a agricultura de grande escala realmente está caminhando para essa agricultura mais sustentável. A produção é mais sustentável, né? Os agricultores, eles têm buscado tecnologias e formas de produção que atendam esses requisitos, né? A questão de manejo do solo, o plantio direto, a questão de integração lavoura e pecuária está andando muito no país, essa questão da cobertura vegetal permanente. Os agricultores, eles realmente estão buscando a ciência aliada, né, para a produção, a parte da adubação orgânica, gestão da água, né, tecnologias voltadas para irrigação, sensores. O IoT, né, está sendo utilizado muito para a questão de produção, de controle de produção, de logística, toda a parte de bioinsumos. O Brasil realmente tem crescido muito nessa parte do bioinsumos, e isso é um fator primordial. A questão do agrotóxico, a redução do uso do agrotóxico, né? Trabalhar com a fertilização biológica, de nitrogênio, de eficiência controlada, enfim, o Brasil já tem buscado esse caminho, mas eu vejo que todas essas ações, ela ainda está voltada para os grandes produtores. Lógico que a nossa economia é baseada, né, nessa produção, o Brasil é uma potência na parte agrícola, mas a gente precisa ainda olhar para os pequenos e para os médios agricultores, para que a gente possa trazer recursos para esses produtores também, para esses agricultores. O financiamento hoje, principalmente está todo mundo falando de financiamento climático, né? Esse financiamento climático tem muito dinheiro, tem muitos recursos, são bilhões de dólares. Aqui o Brasil tem o Fundo da Amazônia, o Fundo do Clima, tem os fundos internacionais que recebem recursos, né, da Europa, Japão, Estados Unidos, mas ainda o acesso é muito difícil, até para os grandes, porque são financiamentos que tem a burocracia, né, tem toda a parte de dificuldade para ter acesso a esses recursos. Mas eu digo que a gente melhorou muito de 4, 5 anos para cá, mas ainda temos um caminho muito grande para percorrer, principalmente com a questão do solo, né, de melhoria do solo, de regeneração e de integrar a questão das áreas de preservação permanente, a integração da floresta, de usarmos os recursos de forma eficiente, integrando a agricultura, pecuária e floresta em pé. Pois é, você tentando agora explorar um pouco o que a gente tem feito de certo, o plantio direto e a questão da integração lavoura-pecuária-floresta, o ILPF, né? São sempre citados de fato como exemplo de sustentabilidade. Esses sistemas, na sua avaliação, representam de fato um modelo ideal para a agricultura do futuro, inclusive? Olha, Eu eu vejo, assim, dependendo do tipo de produção, né, para que você vai, que tipo de produto de alimentos ou de sementes, né, que está sendo utilizada. A gente vê um exemplo muito bacana da integração lavoura e floresta, né, e pecuária, com plantio de plantas frutíferas, né, de plantas, como mangas, abacaxi, são os exemplos que eu busquei e pesquisei aqui mais na internet, que eu vi que está sendo bastante utilizado. Mas ainda existe um, vamos dizer assim, talvez não queria usar a palavra preconceito, mas receio, né, de que esse tipo
de produção, ela tem uma redução de lucro. Muitos agricultores ainda veem que, eu vou fazer a utilização da minha terra, deixando a floresta, mas eu vou deixar de produzir menos. Então, meu lucro vai ser menor. Então, geralmente, esses projetos hoje estão sendo utilizados muito pelos pequenos e pelos médios agricultores, principalmente a agricultura familiar. Ele ainda não tem uma perspectiva ainda de grande escala para a agricultura, vamos dizer assim, com maior produção, dos maiores. Ainda tem essa lógica e esse pensamento de muitos agricultores de que tem uma extensão de terra muito grande para produzir mais. Então, acho que ainda precisa ter vamos dizer assim, um entendimento melhor, tanto da a ciência junto com os agricultores, os produtores, para que eles possam entender que é possível ter lucro, perdão, com essa integração, de forma que não reduza tanto para eles, a depender do tipo de produção. Mas existe ainda esse pensamento de que eu preciso de terras, muitas terras, para ganhar mais e mais, né? Mas é possível ter também agriculturas onde você deixa parte da sua fazenda, né, das suas terras, voltadas aí para as reservas ambientais e ter também produções em grandes escalas. Isso passa diretamente, né, então, pelo que você está falando, por um trabalho que precisa ser feito de capacitação, de formação, de Isso, entendimento dos produtores rurais para para o entendimento de fato de que essas práticas ou esse entendimento tão conservador em relação à terra, eles hoje em dia não necessariamente são corretos, né? É preciso ter isso. uma expansão de entendimento dos benefícios de uma integração das práticas agropecuárias com as questões ambientais, né? É preciso um trabalho direcionado a É, isso. exatamente. E a gente, como estudioso, sabe o que eu penso, assim, com relação à agricultura em grande escala? É que a gente já viu o que ela já deixou de impacto, né, principalmente a questão do solo, em que a gente acaba usando várias vezes, e aí perde a questão nutricional do uso, o solo acaba não servindo mais para ser replantado, diante de tantos produtos químicos que se utilizam hoje nos fertilizantes. E isso é um problema muito grande para o Brasil, principalmente para obter recursos financeiros. Eu já vi operações sendo negadas dos fundos internacionais para o Brasil, porque ainda se usa muito o, o agrotóxico, altamente poluente, né? Aquele que traz mal, a risco à saúde humana, e também a degradação do solo. Então, a gente precisa muito, eu acho que é o ponto principal hoje da agricultura, é realmente utilizar de outras formas para reduzir o uso desses agrotóxicos. Aí nós temos, né, os bioinsumos, que são de origem biológicas, os micro-organismos, os extratos vegetais, as biomoléculas, insetos, até os insetos, né, que chamam de insetos benéficos, usados na agricultura para substituir ou reduzir o uso de químicos, né? Tem biofertilizantes, bioestimuladores, tem controle de pragas, e o Brasil já está utilizando dessas técnicas, mas a gente precisa realmente expandir isso e tornar também como um parceiro muito grande é o Ministério da Agricultura, né, todas as secretarias, para que possam conscientizar, né, os agricultores dessas práticas e fazer com que tenha programas específicos e linhas diretas, que hoje já existem para isso, tá? Já existem linhas de financiamentos para essas atividades, o BNDES tem, o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, até os bancos privados também estão buscando oferecer linhas de créditos que buscam essas atividades assim, mais sustentáveis, né? E isso é uma questão de sobrevivência, porque se continuarmos usando o solo, a água dessa forma, sem
controle, sem utilização de novas tecnologias, a gente tende, né, à desertificação e a secar oh, desculpa, acabei, depois a gente corta aí, a, a, a desertificação e também a perda de chuva, porque a agricultura tem esse, as pessoas atribuem muito o desmatamento à agricultura. Isso também faz com que sequem a água, né, os rios, os riachos, e aí a poluição também das águas com relação ao uso de agrotóxicos. Então isso é um problema muito, muito grande, e isso interfere em todo mundo, porque é uma questão de alimentação, né? Se a gente não cuidar desse setor, além da questão econômica, nós teremos problemas seríssimos com relação à falta de alimentos no futuro. E também a falta de sementes, que é uma discussão muito grande que tem, de que com tanta modificação genética que está se havendo também nas sementes, a, nós já não temos algumas plantas, né, que já não estão mais no seu estado original, vamos dizer assim. Ela já foi tão modificada que eu não consigo ter a origem daquele DNA, vamos dizer assim, daquela planta. Muito bem. Kátia, a gente precisa chamar aqui um rápido intervalo, aí eu vou pedir para você aguardar só um minutinho que a gente ainda tem bastante para conversar, tá bom? Aí eu volto com você. A você que está em casa, a gente vai fazer esse rápido intervalo então, voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso programa Ação Sustentável. Sejam todos muito bem-vindos aqui com a gente. Nosso bate-papo hoje com a Kátia Maia, que já está com a gente mais uma vez conectada aqui no nosso telão para a gente continuar essa nossa conversa. Kátia, eu quero trazer um pouquinho agora para a nossa audiência, um pouquinho do seu histórico no setor financeiro, né? Você tem uma vasta experiência. Eu quero trazer para a nossa audiência um pouquinho desse seu trabalho. Como a agenda ESG... como você percebe que essa agenda chegou, em que momento ela chegou, como ela chegou ao agronegócio? Por que essa agenda ESG se tornou e tem se tornado tão estratégica? Olha, eu trabalho nessa parte ESG desde 2002, desde que começou toda aquela discussão lá de responsabilidade socioambiental, aí depois passou para desenvolvimento sustentável, aí hoje, né, fala em sustentabilidade, a ESG, são, na verdade, dizem a mesma coisa, né, que é essa junção entre ações que unem os critérios sociais, ambientais e econômicos. Eu vou dizer que não foi uma jornada fácil, tá? Porque você colocar a parte de ASG no sistema financeiro, sustentabilidade, é num lugar onde se olha bastante o lucro, e muitas vezes as questões de ASG foram vistas como algo, como uma despesa, como algo que dava muito trabalho no início, né, mais voltado aí para as questões de conscientização, voltados para o público interno, mas essa questão ganhou, ultimamente, uma força muito grande no sistema financeiro, porque os investidores estão olhando para as empresas, inclusive, né, mais ainda para o setor de agronegócios, para que as empresas incorporem essas ações na sua organização, na sua governança e nas ações internas. Então, foi um trabalho bem árduo, não foi fácil, porque eu vejo que nos últimos, antes da pandemia, né, já estava começando o auge dessa questão de sustentabilidade. Depois da pandemia, então, ganhou um poder muito grande. Nós estamos vendo aí, né, o resultado da COP, como as empresas estão focando suas ações para o ASG, como não só um ganho de imagem, de publicidade, mas com ações práticas para valorizar os seus ativos, né? Valorizar as suas ações, a questão de transparência, e hoje tem uma cobrança muito grande, não só da comunidade, mas todos os sistemas, principalmente, né,
os órgãos públicos, o Banco Central e todos esses, os organismos internacionais. Existe uma cobrança muito grande, né, do mundo em si pelas questões de mudanças climáticas, porque é o futuro, e a agricultura, ela foi muito prejudicada com as questões de mudanças climáticas, né. A gente vê que alguns produtos, eles, como o café, que estava sendo produzido numa região, teve que mudar para outras, em função das secas ou em função de muitas chuvas, enfim. E trazem também prejuízos muito grandes para as cidades e para a produção, para a logística, né, no setor de agronegócios. O pessoal do agronegócio realmente abriu os olhos para isso com relação à parte comercial. De um tempo para cá, vamos dizer, pouco antes da pandemia, começou muito a exigência de outros países, de produtos brasileiros que tivesse algum tipo de selo de sustentabilidade, de ASG, ou essas questões voltadas, né, para a redução de agrotóxicos, do manejo sustentável, do uso adequado da água, a questão das reservas, enfim. No fundo, a gente sabe que o lucro, a busca vamos dizer assim, pelo dinheiro, ele realmente é a mola que faz o mundo andar. Então, a questão de ASG ela só está indo realmente hoje para frente, porque isso pode trazer prejuízos financeiros, tanto para quem está produzindo, para as empresas e para o Brasil. Então, é uma questão de sobrevivência, mas é também uma questão de exigências para se manter dentro do mercado. Por falar em mercado, os bancos, as instituições financeiras hoje, elas têm já disponibilizado de uma maneira. Os bancos são muito exigentes, claro, as instituições estão cada vez mais exigentes. Mas como os bancos têm tratado essa questão do crédito verde para o produtor rural? Essa é uma realidade? Os bancos estão trabalhando com essa questão da disponibilização de crédito verde para, enfim, para investidores e para produtores rurais? Então, os bancos, eles têm, metas específicas para desembolsar esses recursos no Brasil. Eles estão disponíveis para os agricultores e empresários. Os investimentos, o Banco do Brasil, por exemplo, o BNDES, eles têm mais de 500 milhões, disponíveis para a agricultura de baixo carbono. O BNDES, ele já desembolsou, se não me engano, 900 milhões de reais até agora em relação aos projetos, né, em sustentabilidade, principalmente os projetos para a parte de energia renovável, a energia fotovoltaica, a energia solar. A, temos os financiamentos climáticos que estão entrando no próprio sistema financeiro, recursos que são alocados, né, são instrumentos financeiros que são alocados em fundos específicos, como nós temos o Fundo da Amazônia, o Fundo do Clima, nós temos também os títulos soberanos, né, sustentáveis, temos linhas específicas do Renovo Agravo e do Pronaf ABC. Aí na COP agora, eh, tivemos aí a meta, né, de 100 bilhões de dólares para ser alcançada, principalmente no fundo de perdas e danos, que era algo que já estava sendo discutido desde a COP anterior, e realmente a gente precisa de recursos não só para mitigar os riscos das questões climáticas, mas também para depois que acontecem as tragédias. Então, parte desses recursos vão ser direcionados aí para fundo de perdas e danos. Deixa eu só corrigir uma informação que eu falei aqui, são 19 bilhões em projetos já liberados no BNDES e 90 milhões no Fundo da Amazônia. Então tem recurso, tem dinheiro, tem linha disponível. No meu ver, o que falta é maior transparência para que o agricultor ou os empresários possam buscar esses recursos e tornar o processo menos burocrático. Muito bem, a gente tem aqui mais um minutinho aí para fechar esse nosso bate-papo. Queria saber de você, Adriana, perdão, Kátia.
Queria saber de você, Kátia, qual um recado que você deixaria para o agricultor, para o pecuarista que está nos assistindo, e que, como a gente estava conversando mais cedo, ainda é um pouco mais conservador nos entendimentos dele em relação à produção. É preciso, de fato, virar essa chave, mudar a mentalidade, entender que o agronegócio ele caminha hoje na trilha da sustentabilidade, né? Essa é a tendência, essa é a exigência global, inclusive, não é mesmo? O setor agrícola, né, o setor de agronegócio, é um dos que tem maior resistência com relação às mudanças climáticas. Tem um grupo muito grande que acredita, outro que não acredita. Mas o fato é que não importa se seja mudanças climáticas ou impactos ambientais, o fato é de que nós estamos modificando a natureza. E nós temos grandes projetos, grandes ações para modificar essa situação. E o setor de agronegócio, ele é essencial para isso. A agricultura, a pecuária, é essencial para que a gente possa mudar esse cenário, independente do conceito de quem está certo ou está errado. O fato é que o Brasil tem um potencial enorme para as questões de ASG, e o agronegócios é um fator primordial para que a gente possa estabelecer essas práticas, ter recursos disponíveis para que a gente possa implementar e fazer que o Brasil seja realmente uma grande potência econômica. E com todas essas ações, a gente deixar um futuro para as próximas gerações e mitigar os riscos das mudanças climáticas e de tudo que nós estamos passando, porque é visível de que o clima está mudando, de que a natureza está mudando, e com isso nós estamos sofrendo todos os tipos de consequência. E ainda há tempo para mudarmos com o uso da tecnologia e com o uso das melhores técnicas para a agricultura. Então, isso é um fator primordial para que a gente possa ter sucesso. É isso, Kátia. Quero agradecer demais a gentileza, viu, de ter conversado com a gente um pouquinho. Tão importante a gente como abrir esse diálogo com a nossa audiência, para o pessoal de casa também começar a entender de fato todas as ações que estão em desenvolvimento, sejam acadêmicas, sejam políticas públicas que estão aí para poder, de fato, colocar o agronegócio, a atividade agrícola, agropecuária trilhada na sustentabilidade. Você ajudou a gente a entender um pouquinho desse universo. Quero agradecer mais uma vez, viu, a gentileza. Vamos voltar a conversar numa nova oportunidade, Kátia. Vamos sim. Obrigada, eu que agradeço. Valeu, obrigado. Até a próxima, então. E a você que está em casa, muito obrigado pela audiência, pelo carinho da companhia. A gente volta a conversar aqui, se encontrar no nosso Ação Sustentável na próxima edição. Até a próxima. Tchau.